Oi. No capítulo anterior de como nascem as histórias, ou como as histórias são escritas, a gente falou de dois livros, A Estrada, do Cormac McCarthy, e Tubarão, do Peter Benchley. Mas você pode ter visto também o post com a Mary Shelley, o Robert Louis Stevenson e o J.D. Salinger, que eu coloquei no meu perfil, explicando de onde eles tiraram as ideias para os livros deles. Então me deixa dividir com você a origem da ideia do livro A Menina que Fotografava Estranhos, que é esse novo que só sai lá em agosto. Na verdade, essa ideia veio de dois lugares diferentes e isso é muito comum comigo. Às vezes eu tenho parte da ideia que fica aguardando uma oportunidade para se completar. A primeira parte da ideia desse livro veio de uma fotografia que eu tirei da minha filha já tem alguns anos. A gente estava viajando, a gente estava em Ilhéus, na Bahia, numa feira de artesanato muito colorida, cheia de tapetes, peças de crochê, estatuetas de barro, quiosques de lanches. E nós dois estávamos em uma das portas de saída da feira e ela levantou a câmera para tirar uma foto minha e eu levantei o celular e tirei uma foto dela. A foto que eu tirei da minha filha ficou muito colorida, muito cheia de detalhes, porque eu estava na porta virado para dentro e peguei a imagem dela com a feira ao fundo. Eu postei essa foto no meu perfil do Instagram e eu me lembro que algumas pessoas comentaram que podia acabar surgindo uma história dali, talvez porque eu tenha colocado na legenda a menina que fotografava a gente. Se você procurar no meu perfil, você vai ver que essa foto ainda tá lá, bem lá atrás, em janeiro de 2017. Naquele mesmo dia eu comecei a escrever um conto inspirado naquela foto. Uma história sobre essa garota que clica fotos e descobre coisas estranhas nesses cliques. O conto terminava com uma frase aberta, mas eu nunca tive intenção de escrever mais nada sobre qualquer coisa além daquela frase, que era basicamente sobre uma dessas fotos estranhas que a menina clica e que, bom, causa um monte de problemas para ela. Mas logo depois que eu terminei de escrever Relicário da Maldade, que foi meu quarto livro, estranhamente, outra história que era um conto que eu tinha começado a escrever naquela mesma viagem. Bom, eu fui reler o conto A Menina que Fotografava Estranhos e aquele final, aquela coisa que acontece com ela naquela história, isso me fez pensar nos livros de folclore que eu tenho aqui na minha estante, especialmente os do Câmara Cascudo. E a partir desse ponto eu sabia que eu tinha uma sementinha ali. Mas, como eu já disse antes, às vezes demora para a gente entender que está na hora de plantar essa semente, começar a história de verdade. Às vezes é preciso um pouco de pesquisa, encontrar o tom certo, a voz do narrador. Não só se a gente vai contar a história em primeira ou terceira pessoa, no presente ou no pretérito, mas que sotaque tem história, o quanto o narrador é íntimo do leitor da história. E, bom, essa decisão, na verdade, a gente toma quando a gente realmente senta para escrever. Antes disso, eu gosto de definir a premissa do que é que trata a história, transformar a semente, a ideia, em uma mini sinopse que vai nortear o trabalho. E é isso que eu quero falar na nossa próxima conversa. A gente vai falar sobre premissas, mini sinopses de livros que a gente conhece, que você conhece. Bom, para fechar esse vídeo aqui, eu quero ler para você um trechinho de Romancista por Vocação, do Haruki Murakami, um trecho em que ele fala sobre originalidade, que tem tudo a ver com a interpretação que nós damos à semente da história. Como nós transformamos essa semente em uma coisa que, bom, é nossa, só nossa. Mas tem um pouquinho de cada coisa que a gente já viveu, que a gente já leu, que a gente já assistiu. Escuta só esse trecho. O que é originalidade? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida. O que é originalidade para uma obra de arte? Quais são os requisitos necessários para que uma obra seja original? Quais são os requisitos necessários? Quanto mais buscamos a resposta clara e direta para essa questão, mais confusos nós ficaremos. O neurologista Oliver Sacks definiu a criatividade original da seguinte forma em Um Antropólogo em Marte. Escuta só isso. A criatividade, como costuma ser entendida, acarreta não somente um o que, o talento, mas também um quem. Fortes características pessoais, uma identidade forte, uma sensibilidade e estilo próprios que ecoam para
o talento. Fundem-se com ele, dando-lhe corpo e forma pessoais. A criatividade, nesse sentido, envolve a capacidade de originar, de romper com as maneiras existentes de olhar as coisas, mover-se livremente no domínio da imaginação, criar, recriar mundos inteiros na cabeça da pessoa, enquanto supervisiona tudo isso com um olho crítico interior. Sacou qual é? Esse aqui é um trechinho de Romancista como Vocação, do Haruki Murakami.